Bagdex não chegou até aqui por acaso. Cada criatura que existe hoje é resultado de decisões, ideias e caminhos que foram sendo tomados ao longo do tempo. Antes de pensar no que Bagdex ainda pode se tornar, é preciso olhar com atenção para o que ela já é. Hoje Bagdex é um mundo vivo, um mundo em constante movimento, um mundo chamado Geia. E é nesse mundo que vivem criaturas conhecidas como Bagmons. Depois de muita evolução no desenho dos Bagmons, esses são os que fazem parte da Bagdex em 2026. Vamos começar pelos iniciais. Em Bagdex temos 5 ao todo. E seus elementos são de tipo planta, fogo, água, terra e elétrico. No trailer mais recente, depois da parceria com Flow, deu pra ver como vários Bagmons estão hoje. O primeiro inicial é o Voara, inspirado na quase extinta ararinha azul de tipagem vegetal. E no trailer, aparecem suas versões Shiny em Bagdex, a versão rara em cor verde e a versão raríssima em cor vermelha. A versão rara é chamada Cintilante, a raríssima chamada Fulgente. A Voara é o Bagmon de número 1, ela pode ser macho e fêmea, e é da região Nordeste. Sua evolução é a Azurara, número 2 da Dex, e na evolução ela continua vegetal e ganha a tipagem aérea. A evolução final do primeiro Bagmon da Dex é a Arara Azul, também de tipagem vegetal e aérea. Agora eu vou contar uma curiosidade, é que no começo do projeto o meu inicial era Voara, porque ainda não existiam 5 iniciais no jogo, e é por isso que os iniciais são uma escolha especial em Bagdex. E o segundo Bagmon inicial é o Pikemiko, ele é do elemento flamejante. Esse Bagmon é o favorito do Kurai do canal do Oralion. A evolução do Pikemiko é o Micorado, também tem uma tipagem só. Evolui para Doura-Leão, que passa a ter essência flamejante e metálica. Esse Bagmon teve uma mudança bem grande na aparência. Temos o terceiro inicial, a Cap, de essência aquática. Ela é da região sul, o Bagmon da região do Bag, e foi o primeiro Bagmon a ser desenhado, e claro, foi inspirado na Capivara. E evolui para Varacap, que também mantém a tipagem aquática. Sua evolução final é o Capilord, que tem tipagem aquática e mineral. Muita gente pergunta se Bagdex tem Mega Evoluções ou Dynamax. Não tem assim dessa forma, mas existe uma mecânica própria. Alguns Bagmons despertam uma forma gigante, super poderosa. É o caso do Capilord. Ele pode virar Capzilla, uma forma com mais de 11 metros de altura. E vamos para o próximo inicial de tipagem terrestre, o Tamanduí. Esse inicial é interessante porque em outros jogos nunca tivemos uma criatura de tipagem terrestre como inicial. Por isso ele tem a tipagem mais diferente para o inicial. E o mais doido é que ele é muito fofinho. A evolução dele é o Tamirim, que tem a mesma tipagem. E a evolução final é o Lutanduá, da região norte. Esse é brabo, ele tem tipagem terrestre e guerreiro. E agora vamos pro último inicial entrar no jogo, da região centro-oeste. E esse é o meu inicial favorito, o Magato. Esse gatinho de elemento voltaico. Quem acompanha o canal sabe que a maioria dos jogos eu escolho gatinho de tipagem elétrica. E aqui, é claro, não pode ser diferente. A evolução dele é o Maragaiato, também voltaico. A evolução final é a Matirica, um Bagmon super veloz com essências voltaica e noturna. Agora que os iniciais estão apresentados, é hora de falar de Bagmons de todo tipo e que dão vida para esse jogo Bagdex. Mais pra frente tem um vazamento grande, coisas encontradas em fontes não oficiais, Bagmons poderosos e secretos que nunca apareceram em lugar nenhum até agora. Eu vou te mostrar um por um onde isso bate, onde não bate com o que já temos de oficial. Mas primeiro vamos falar dos Bagmons que já tínhamos confirmados. Agora que você já escolheu o seu inicial, vamos embora lá montar o resto do seu time. O primeiro deles é o Caramelo, o mascote da Bagdex. Um time de Bagmons brasileiros não pode existir sem um cachorrinho caramelo, é claro. Ele é, vamos falar a verdade, um símbolo do Brasil. E a tipagem dele é comum. A sua evolução é o Caralata, que também tem tipo comum. E finalmente o Viramelo, que tem ataque do tipo mental. O legal é que ele tem essa capa feita de chocolate que deixa ele com uma cara de super-herói. E é bom lembrar que a família do Bagmon Caramelo tem em todas as regiões. Quem lembra, ele apareceu naquelas cartinhas do Kikimon. Foi a primeira aparição que teve dele. Agora vamos para o Bagmon Yasa. Esse aqui é bem interessante. Ele tem a tipagem vegetal, mas a evolução dele muda conforme a região. Se o Yasa for pego na região norte, então ele evolui para Açaíne, que é vegetal e voltaico.
Já na região sudeste, ele evolui para prima da Açaime, que é a Sorvetine, a mais calminha, de tipagem vegetal e glacial. Aqui vai uma dica importante. A Sorvetine é linda, mas muita gente subestima ela na batalha. Ela tem a passiva Corpo Gelado. Quando recebe um ataque do tipo glacial, ela recupera a vida. Muita gente erra aqui. Por ser vegetal, pensam em usar golpe glacial contra ela e acabam curando a Sorvetine, sem se dar conta. Não é uma cura muito forte, mas já atrapalha a estratégia. E ela ainda tem outra vantagem. A Sorvetine tem 3 ataques de tipo diferentes: glacial, vegetal e comum. Ou seja, ela quase sempre vai ter um ataque que funciona. Bom, eu só tenho que elogiar ela, né? Porque pra mim é uma das Bagmons mais bonitinhas do jogo. E agora a gente vai para outro vegetal, o Guaranin. Ele só tem uma evolução, Guaranaçu, que é vegetal místico. E temos então o Beboto, que é do tipo aquático. Ele evolui pro Botutor, o Bagmon mais safado lá. Esse aqui é inspirado na lenda do Boto Cor-de-Rosa. Ele é bem interessante porque, apesar de ter essência aquática e mental, tem também o ataque Fogo no Rabo, que é um ataque flamejante. E dá pra surpreender muita gente no PVP. Fica aí uma dica. E agora vamos pro Bagmon Laguito. Eu já falei em outro vídeo aqui do canal como que ele é estratégico por ser da região centro-oeste e norte, e ele tem a tipagem insectoide. A evolução é o Moscazulo, e a última forma evolutiva dele é o Bansquito, o mosquito de banheiro. Esse aqui nós tivemos ele aparecendo no trailer. Ele tem a tipagem insectoide e aquática. E como é inspirado no mosquitinho de banheiro, ele gosta de tomar banho, ou seja, combina com nós brasileiros, que somos as únicas pessoas do mundo que tomam banho antes e depois de fazer qualquer coisa no nosso dia a dia. Então agora não podia faltar um gatinho, e eu gosto muito de gatinhos, né? Então a gente tem o Xanin, um gatinho doméstico do tipo comum. Ele tem em todas as regiões de Brasília. Tem o joguinho dele no aplicativo para celular, se vocês quiserem testar, se chama Minha Bagdex. A evolução Fortuna é comum e noturno. Eu acho que na história ela deve ter alguma ligação com algum vilão, porque ela tem essa naipe assim meio de vilão. E agora a gente vai pro Fofilho, que a gente teve ele aparecendo no livro da Bagdex, como acho que a gente viu ali na live, né, com o Kurai. Ele tem tipagem vegetal. A evolução dele aparece no trailer e também essência vegetal. Eu tô doido pra testar também nas batalhas, né? Temos depois o Jonde, do tipo terrestre. A gente pode jogar na demo com a evolução Bojarro, que é terrestre e aéreo. Ele sofreu um pouco de mudança na atualização. E agora vamos pro Benja, um Bagmon sintético e voltaico. O tipo sintético é exclusivo do jogo Bagdex. Todos os Bagmons sintéticos foram criados pelo lendário Gambiarros, que vamos falar dele mais pra frente aí. Como evoluções, nós temos o Benjamais e finalmente o Benjamuitos. Eles são inspirados nos adaptadores de tomada, que o pessoal chama de T ou de Benjamin, conforme a região de vocês aí. Tem o pãozinho de queijo, o Ponde, ele é de tipagem mística, ele evolui pro de queijos. E agora vamos para outro Bagmon que apareceu no trailer. O Carcego fica escondido nas cavernas e você pode ter um encontro inesperado. Ele tem tipagem noturna. A Morganca é a evolução do Carcego. Ainda não tivemos a arte final revelada, é só a silhueta. Ela mistura o noturno com o sonoro, já que tem a ver com os morcegos, né? A Fradame teve a sua primeira aparição nos vasos do jogo do celular Shining Up e é vegetal com essência terrestre. A Mandacacta, evolução da Fradame, também é vegetal e terrestre. O Grafé dá pra ver escondidinho no trailer, ali atrás do matinho. De essência vegetal, ele evolui pro Torrafé, vegetal junto com flamejante. E finalmente evolui para Cafasma, espectral e flamejante. Indo para as cavernas, encontramos alguns Bagmons com pedras valiosas, começando pela Duratista, totalmente mineral, o Dutrino, evolução, também mineral, mas agora aparece numa cidade no bioma do Nordeste, em uma área aberta, o que deixou a gente meio curioso, né? Ela vira Duraíba, mineral e mental, e esse é um Bagmon que eu acho muito incrível. E agora vamos para alguns Bagmons que ainda faltam muitas informações serem reveladas, começando pelo Zegote, de essência mística, e aí tem o Pantacaré, que evolui para o Jacaruçu, ambos são aquáticos, e o Dinossua não é um dinossauro, tá? Eu sempre pergunto, apesar do nome, já falamos do meme do Quati que parece dinossauro, ele é terrestre e mental. Caçulito, muitos chamam ele de mortal, depois de sobreviver a muitos ataques poderosos em batalha, e por isso que ele virou um meme. Ele é sintético, evolui para Caçuluta, sintético e guerreiro, e Caço-mestre também sintético e guerreiro. Chegamos no Biscolacha,
Logo no começo do trailer, aparece a versão cintilante dele que é de chocolate. Ele é comum e guerreiro. O Bolachoito é a evolução e segue a mesma combinação, né? O Ratobanho é um ratinho bem limpinho e gosta de um banho. Ele é aquático e voltaico. Evolui pro Ratibum, que também é aquático e voltaico. O Cuscute, bem bonitinho, ele tem 2 evoluções, dependendo da região dele. Ele é vegetal, e tem o Brucutus, que continua vegetal, e tem o Monstrus, que também é vegetal. Agora a gente vai começar a falar dos Bagmons que dominam a área do céu, ou são voador, ou que voa. Primeiro a gente tem o pequenininho, o Quero-Quero, que é comum. A evolução é o Quero Caos, comum e aéreo. Aí tem o Bentivi, que é aéreo, tem o Bentivejo, que é aéreo e sonoro, e agora é bem interessante, a Largata. É um Bagmon que pode ter diferentes evoluções conforme for macho ou fêmea. Primeiro, evolui para Casuleta, que também é insectoide. Aí, se for macho, vira Borboleto, insectoide aéreo, e se for fêmea, vira Brabuleta, com a mesma combinação. Temos um Bagmon misterioso, a Caraveira. É aquático e tóxico. E tem o Garopix, aquático com mineral. O Ovuxo é o nosso fofuxo, aparece a pelúcia dele no quarto do Cauã no trailer. Ele é do tipo comum e possui diferentes evoluções. Lembrando que ele aparece também no jogo dele, o Ovuxo Fofuxo, por isso que é a piada, né? Que tá disponível também na Play Store. A Chocalinha é a evolução do Ovuxo fêmea, do tipo comum. O Galopeira é a evolução do Ovuxo macho e é comum e sonoro. Mas também tem a evolução regional Madrugalo, comum e místico. E o Congeyu é aquático e glacial, da região centro-oeste. E vamos para os Bagmons de feira. Cochita, ela fica braba porque todo mundo quer dar uma mordidinha nela. É do tipo guerreiro. E tem o Acarajé, que é místico. Tem o Paz-Feira Flamejante. Até a gente divulgou uma arte aí, mas disseram que era uma fanart, a gente fica nessa dúvida. E tem o Caudicana Espectral. Aí temos os Bagmons Vaquinha, tem o Bebeso, que é comum, o Cara Preta, evolução do Bebeso, também comum, a Mimosa, é fêmea comum, Vacarela, a evolução da Mimosa, continua sendo comum, e temos um Bagmon inspirado no girino de sapo, o Girumin. Pode evoluir para 2 Bagmons e é tóxico. Pode evoluir para Sapoeira, tóxico e guerreiro, ou então Gil Sapo, também tóxico e guerreiro. Tem esses 2 tipos de artes marciais brasileiro aí, né? Da capoeira e do jiu-jitsu, né? Ficou bem legal. Tem o Boish, que é um Bagmon gigante, aquático puro. E agora temos o Bagmon Sim. Aí teve agora a aparição da evolução dele, o Salabim, que também é mental. Eu achei muito legal a animação dele, que ele vai puxando os outros Bagmons. Isso tem um pouco a ver com aquele efeito que falaram do Zirigdum na revelação dele, que ia controlando, fazendo controle mental e fazia todo mundo não querer parar de dançar. Eu acho que tem a ver mais ou menos com essa pegada do poder dele. E temos a evolução final, o Zirigdum, mental e sonoro, que tem o poder de fazer as pessoas dançar sem parar, né? Inspirado na Mamona, temos Mamuna, evolui para Matopia, essência tóxica, e então Macinas, tóxico e sonoro. Pegaiana, inspirada no chinelo Havaianas com prego, é sintético e aéreo. Esse Bagmon é o favorito das mães, consegue até arrancar a alma do sujeito. A gente pode dizer que é um Bagmon bem educativo. O Capagás é espectral e tóxico, o Feijote é glacial e espectral. A gente vê no trailer como funciona o processo de captura dele. A gente tem que apertar a sequência de controles. Tem a Banloira espectral e místico. O Tazum é sintético. Ele evolui para o Montazo, sintético e aéreo. Tem o Bebovo aquático, ele aparece agora desenhado no trailer da plaquinha da feira. Ele evolui para o Octed, aquático e sonoro. Aqui a gente tem o Aracnóbio, um Bagmon inspirado em aranha e no metal nióbio, de essência metálica. Ainda estamos muito curiosos com ele. Vale lembrar uma curiosidade. Esse foi um desafio, porque o Bag ele tem aracnofobia, que é medo de aranhas. Então imagine para poder criar esse Bagmon como é que foi, né? E agora vamos para os Bagmons sapos. Tem a Chimarrã, tóxica, apareceu no trailer, pode ter 2 evoluções. Se for macho, evolui para Saparrão, tóxico e flamejante. Se for fêmea, evolui para Terereca, tóxico e glacial. Temos então os Bagmons inspirados em coisas de futebol, que é o Canarito, aéreo, ele evolui para o Pistolito, aéreo e guerreiro. Tem o Tatuleco, mineral e terrestre, que além de inspirado em tatu, tem inspiração também na bola de futebol. Evolui para Tatunastra, também mineral e terrestre. A Frevinha terrestre, ela não tem evolução. O seu acervo místico mental, eu acho esse Bagmon muito sensacional. O Tupim, aéreo, é como se fosse a Eve de Bagdex, porque ele pode evoluir para vários pássaros diferentes conforme o tipo de cristal usado. Então vamos lá.
Tem o Hidroniquim, aéreo e aquático, o Volpiniquim, aéreo e voltaico, Brasaniquim, aéreo e flamejante, Petraniquim, aéreo e mineral, Titaniquim, aéreo e metálico, e Extraniquim, a última evolução do Tupim, que é aéreo e cósmico. Temos o Bagmon Jarajaca, Bagmon do tipo tóxico, tem o Cebrutius, que é sonoro e pode evoluir para o Digidin, que é sonoro e metálico, e esse é o Bagmon que é o mascote da equipe Carreta, os vilões do jogo. Mas tem a versão regional Percutum, que é sonoro e místico. Tem o Gelolé, que é glacial e sintético. A Bezarela é insectoide, ela evolui para o Berserkuris, insectoide e mineral, que a gente pode jogar na demo, né? Tem o Soldin, insectoide, ele evolui para o Soldadaço, insectoide metálico. Eu acho esse Bagmon muito massa. E aí o Glaçain é de essência glacial, e eu tenho uma informação bem legal para dar sobre ele. Eu estou aqui com o livro de colorir da Bagdex na versão capa dura, e nele veio o desenho revelando o Glaçain. Olha que bonitinho. Ele evolui para o Gragelato, glacial e metálico. Tem o Peixoanã, que é aquático, que evolui para Piraru-peixe, aquático e metálico, Mambelha, insectoide e flamejante, o Luau noturno espectral, Pequitixa terrestre, ela evolui para Calanque, terrestre e tóxico. E finalmente o PTU, também terrestre e tóxico. Esse é muito brabo, eu tô muito ansioso para ver a nova revelação dele. A Araupinha é vegetal, ela evolui para o Araumbroto, também vegetal. E finalmente, Arauforte, vegetal e guerreiro. Esse Bagmon tem muita gente pedindo para ter a arte revelada. Ele já foi considerado como pseudo-lendário por causa dos status dele ser muito forte. E tem a Chunave, que é cósmico e metálico, a gente não sabe se essa imagem é mesmo dela, fica a dúvida. Cristaluna, cósmico e místico. O Bilu é cósmico e mental e nos ensina a comer cimento. E evolui para o Bivaldo, cósmico puro. Esse nós tivemos um spoiler curioso, olha só nessa imagem aqui. E agora vamos entrar numa categoria que temos umas informações muito misteriosas. Ainda não teve nenhuma informação oficial dos Bagmons dos apoiadores míticos, mas tivemos um vazamento de informações extraoficial, que ainda precisa ser confirmado. Agora só um aviso rápido. Daqui pra frente eu vou deixar bem claro o que já é oficial e o que ainda é rumor. Só podemos confirmar aquilo que já está nas fontes oficiais de Bagdex, tá bom? Tem o Bagmon de apoiador número 1. Na tabela oficial não teve seu nome nem a tipagem divulgada. Tem o Bagmon de apoio número 2, também sem nenhuma informação oficial. O Bagmon de apoio número 3 já tivemos a informação de que seria aquático e flamejante. Bagmon de apoio número 4 temos informação de que é mineral e guerreiro. E já o Bagmon de apoio número 5, em fontes oficiais constava que era voltaico e mental. Mas de acordo com o vazamento não oficial, teria algumas mudanças ou revelações. Os Bagmons vieram em ordem diferente, mas eu tentei organizar pela lógica aqui os vazamentos, tá bom? Eu acho mais provável que a ordem seja: os míticos 1 e 2 seriam Glacieto, de tipagem glacial insectoide, e o Glaroy, sem tipagem definida. Foguá seria o terceiro Bagmon mítico, aquático e flamejante, e seria a mesma tipagem de que já foi revelada oficialmente. Pederói seria o quarto Bagmon mítico, mineral e guerreiro. Aí a tipagem bateria certinho com o que já conhecemos. Magtrica seria o quinto Bagmon mítico. De acordo com essa informação, que não é oficial, ele teria a tipagem voltaico e místico. Pela revelação oficial, seria voltaico e mental, mas poderia ter trocado mental por místico. E essas não são as únicas informações não oficiais que tivemos. Agora vamos para Bagmons que estão em um nível muito acima. São os Bagmons folclóricos. O primeiro se chama Saceri, mas de acordo com a informação não oficial, agora ele se chamaria Saciri, místico e aéreo. A Seriara já foi revelada, aquático e sonoro. Pirupira, mental e guerreiro. Mulantã, flamejante e espectral. De acordo com aquela fonte, teria seu nome mudado para Mulatan. Mapinguá, guerreiro e metálico, mas agora pelo vazamento não oficial teria virado Mariguá. O Cobratá, flamejante noturno, já foi revelado. Suriconda era aquático e noturno, mas virou aquático e espectral, isso segundo a fonte oficial. E o Capritido místico é o último folclórico. Mas agora chegamos nos Bagmons mais poderosos de todos. Eles estão no nível lendário, são chamados essenciais, justamente porque conseguem controlar o poder das essências. Para ter uma noção do poder de um Bagmon essencial, confiram o vídeo 7 níveis de Bagmons. O primeiro essencial é o Loguará.
inspirado no lobo-guará. É terrestre e noturno. Simplesmente acho incrível, extremamente poderoso. O segundo é o Yaguará, aquático e noturno, inspirado na onça-pintada, o felino mais predador do mundo. E se já temos um essencial na terra, um na água, só faltou no ar. Então temos a Velopia, aéreo e noturno, inspirado na arpia, a maior ave de rapina do mundo, tão poderosa que pode chegar a levantar um ser humano. E por fim, temos o Bagmon essencial mais poderoso de todos, Gambiarros. Ele é tão poderoso que criou todos os Bagmons do tipo sintético. E qual desses é o teu Bagmon favorito? Qual dos iniciais você escolheria como parceiro? Fala aí nos comentários. Valeu!